eu quero falar para vocês sobre uma reflexão que me veio hoje. Na verdade, eu tenho pensado nisso há algum tempo. Sim, obrigado, Elza, obrigado. Eu tenho pensado nisso há algum tempo já, com relação a falar para vocês desse assunto importante, que é a abordagem de religião nas escolas. E como eu disse aqui no Stories de hoje, quem me acompanha viu, é o presente que meu filho me deu mais cedo, hoje mais cedo antes de ir para a escola. E eu falei, poxa, essa é a hora que eu tenho para falar desse assunto, porque esse assunto é desse assunto que muitas pessoas se ressentem hoje em dia. Então eu vou explicar para vocês que não acompanharam, né? Mas essa manhã o meu filho me mandou uma mensagem, não está aqui, está em outro lugar. Ele escreveu um papel assim, agora esqueci de qual, mas tem a ver com a seguinte ideia: se Deus te dá uma carga, é porque Ele dá força para que você sustente a carga. É mais ou menos isso. Eu achei muito bonito porque foi assim, foi o que fez na aula de religião semana passada e me deu hoje de manhã. Mas também uma coisa importante, quem acompanha o Stories, ele cita um santo de devoção que eu tenho, que é São José Maria Escrivá. Eu fiquei super orgulhoso, obviamente. E aí me veio a oportunidade de falar sobre esse assunto, porque isso aconteceu durante as aulas de religião. E é muito comum que as pessoas entendam que as escolas não devem tratar desse assunto para com os filhos, que esse assunto deveria ser um assunto meramente familiar. Essa é a posição de algumas pessoas, entende? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. E como mote, eu quero mostrar para vocês um livro que eu li há pouco tempo, do professor Oswaldo Viana da Silva Júnior. Esse livro aqui, ó, Deus na Escola Pública. O professor Oswaldo, aqui da minha cidade, ele fez uma dedicatória do livro dele. É um livro bastante interessante. O Oswaldo, ele é reformado, ele não é católico, ele é reformado. Mas é bastante interessante porque coloca a discussão em âmbitos históricos. Ele pega dois teóricos importantes do catolicismo e da fé reformada para tratar desse assunto. Então ele pega um pastor imigrante que veio para o Brasil, John Soren, um dos primeiros fundadores da Igreja Batista, um dos fundadores da Igreja Batista no Brasil, aqueles que mantiveram a fé batista firme, e pegou também um sacerdote católico chamado Leonel Franca. Leonel Franca é um dos fundadores da PUC do Rio de Janeiro. Na década de 30, depois vamos chamar assim, do governo ditatorial do Getúlio Vargas, essa discussão ficou muito forte no Brasil, acerca da necessidade ou não, ou da oportunidade ou não, de haver ensino religioso nas escolas. Então, esse assunto é um assunto muito importante nessa época de entre 20 e 40, né, do século passado. E por que era importante? Porque, de um lado, os reformados entendiam que essa era uma forma da Igreja Católica voltar a ter domínio sobre o poder público. Domínio esse, que quem conhece um pouco de história, era amplo e incontestável no tempo da colonização, por causa do padroado. Então, todos os reformados, e esse John Soren diz isso muitas vezes, eles tinham medo que a tentativa de tornar o ensino religioso obrigatório, por um lado, abrisse as portas para que novamente a Igreja Católica fosse tornada majoritária, ou tomasse o poder como a Igreja Católica sempre quis, segundo o John Soren. Por que isso é importante? Porque a posição católica é o ponto inverso. É o ponto inverso. A posição católica é que todo ser humano, não só os católicos, todo ser humano tem direito a ter formação religiosa. E é esse ponto que eu queria abordar com vocês. A posição do reformado John Soren, ela é muito peremptória, muito forte, porque na fé, veja, aquela a condição, vamos chamar isso, o pressuposto, é um pressuposto filosófico.
A condição humana, segundo John Soren, está irremediavelmente machucada, maculada. E por isso toda abordagem meramente humana está impossibilitada. Então, qualquer tipo de abordagem na escola, no fundo, é uma forma de violência, uma forma de tentar disfarçadamente impor uma fé a um grupo, sem que esse grupo, as crianças, tenham direito a replicar, tenham direito à escolha. Essa é a posição, vamos chamar assim, do reformado John Soren. Por esse motivo, ele era francamente contrário à educação religiosa nas escolas. Tanto ele disse, se a fé batista, segundo aqui o livro do Oswaldo, se a fé batista aceitar isso, ela vai ir contra as suas raízes, que são a total distinção entre Estado e igreja. E esse é um ponto fundamental da reflexão do John Soren. Eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Nesse ponto, nós estamos em total acordo, tá? Então, a fé católica e a fé reformada rompem com a tradição pagã justamente por não deixar unida, ou não aceitar a união, vamos chamar assim, união antinatural, uma união injusta entre poder político e poder religioso. Se houve, mas se houve na história religiosos que fizeram isso, foi contra o espírito do Evangelho e muitas vezes contra a norma explícita da igreja, né? Eu vou dizer mais uma coisa: a tentação da igreja, de todas as igrejas, de ficarem amiguinhas do poder político, nunca deixou de nos rondar. Hoje ainda está rondando a Igreja Católica e os reformados. Basta você abrir os olhos para ver. Bom, então, diante disso, John Soren diz: se a nação brasileira, por meio da Constituição, prever ou predispor aulas de religião nas escolas públicas, nós batistas não vamos usar nossos direitos. Assim, era isso que ele supunha, ele afirmava, né, nessa época, tá? O padre Leonel Franca tem uma visão totalmente diferente, e a diferença dessa visão, muito embora os reformados não aceitem isso, a diferença não tem a ver com a influência política que a igreja pode ou não pode ter. Tanto assim que na previsão constitucional da reforma do Getúlio Vargas, estava previsto que todos os credos tinham direito à educação religiosa, não só o credo católico. Mas bom, a diferença fundamental, a base da diferença é que para o católico existe uma abordagem sobre religião que não é contrária à razão. Essa é a diferença enorme, essa é a diferença fundamental entre a abordagem da religião feita pelo batista John Soren, na década de 30, e a abordagem do ensino religioso nas escolas feita por padre Leonel Franca. O que não está de acordo não é a visão do Evangelho, não é a distinção entre poder religioso e poder político. Nisso estamos de acordo. Acabou o César do papismo, graças a Cristo. Acabou a ideia de que o prefeito é um enviado de Deus, e acabou a ideia de que o membro do clero é um servo público. Acabou essa ideia. Nisso estamos de acordo, John Soren e padre Leonel Franca. O que nós não estamos de acordo e continuamos sem acordo, e isso os reformados não entendem, ou uns deles não entendem, é que para nós católicos existe uma abordagem de religião que é razoável, que é racional e que pode ser feita na escola, respeitando os limites da escola e respeitando a inteligência das crianças. E é esse o ponto que nós discordamos. Então, quando uma pessoa dá o seu filho, e aqui o mote é, como eu disse, esse evento que aconteceu com meu filho hoje de manhã. Quando um pai e uma mãe pedem a ajuda, porque eles não dão o filho à educação, né? Eles pedem ajuda à escola, para que a escola auxilie na formação intelectual dessa criança, e também está
implícito que a família pode ser auxiliada na formação espiritual. E nesse caso concreto, a escola pode sim oferecer informações interessantes, mais que interessantes, informações necessárias para a formação da criança, porque a criança que está na escola não está para formar só o corpo dela. O ser humano é uma unidade lemórfica, como diria Aristóteles. O ser humano é um composto psicossomático, para dizer como falam hoje os modernos. Quem vai para a escola não é o Pedro. Quem vai à escola não é o cérebro do Pedro. Quem vai para a escola é o Pedro todo. O Pedro cérebro e o Pedro alma. O Pedro corpo e o Pedro espírito. É o Pedro inteiro. Então, imaginar que as escolas vão formar só o intelecto das crianças é uma falta de conhecimento ou uma ignorância com relação à antropologia indesculpável. É preciso dizer para todas as pessoas: olha, as escolas precisam ajudar, se os pais deixarem, na medida que os pais deixarem, precisa ajudar a formar a pessoa inteira. Então convém sim que haja nas escolas particulares e públicas ensino de religião, segundo a religião da família, porque o dinheiro público é para isso também. É para formar cidadãos completos, não cidadãos pela metade, cidadãos, viu? Cidadãos não, cidadãos pela metade. Porque se formar cidadãos é a forma, vamos chamar assim, é a ferramenta mais importante que o Estado tem para fazer. E não se pode formar apenas o corpo dessa pessoa. Senão você cria um monstro. Você cria um homem sem alma. Você educa a cabeça dele e não educa a alma. Então você gera uma esquizofrenia. Um ser que é chamado ao eterno, mas que é ancorado por causa da educação no mundo passageiro. Isso é um absurdo. Então é preciso que os pais entendam que a fé não é só um aspecto do âmbito familiar. Algumas pessoas querem isso, que a fé, alguns políticos querem isso, que a fé se restrinja ao âmbito íntimo, ao foro interno. Não é assim que a sã filosofia pensa a religião, não é assim que pensaram os filósofos pagãos, Platão e Aristóteles, não é assim que pensa um comunista Habermas. Jürgen Habermas diz com todas as forças, ele diz: é direito dos cristãos agirem em sociedade como cristãos. Não é nenhum favor do Estado permitir que eu, como cristão, haja como cristão. Portanto, não é a favor do Estado que meu filho cristão, que paga imposto como todos os outros, tenha acesso à formação cristã nas escolas. Isso quem diz não é o Bento XVI, um homem que em breve estará nos altares. Não é o Robson, um católico confesso. Quem diz isso é o Jürgen Habermas, um ateu confesso, que diz: para que o Estado exija laicidade, ele deve sofrer o peso da laicidade. Ele não deve impor apenas aos outros, ele deve também pagar o preço por isso. E qual é o preço disso? Permitir que no ambiente social os cristãos ajam como cristãos, porque senão é laicismo. Isso é ateísmo prático. Isso, repito, não é o católico Robson que fala isso. Quem fala isso é o comunista Jürgen Habermas. Então, as escolas precisam entender que não é favor algum à família auxiliar, na medida que a família pedir, do jeito que a família pedir, auxiliar as famílias na formação espiritual dos seus filhos. Por quê? Hoje em dia, dadas as nossas necessidades, dadas as nossas emergências, alguns pais não têm condições, nem temporais, nem condições intelectuais de formar o seu filho para a melhor forma de si. Então, se a escola tiver, e muitas escolas têm, condições de auxiliar os pais que pagam a escola, é dever dessa escola fazer isso. E mais, o Estado não pode furtar-se desse dever. É um dever do Estado que ele deve financiar, porque afinal o Estado é mantido por dinheiro, por impostos de quem tem fé. Ai, Robson, mas você está dizendo aqui então que você quer que o meu filho espírita seja formado por
catequista católico na escola pública? Não, eu não quero isso, nem a lei quer isso. A lei prevê que com dinheiro público cada família tenha à disposição na escola pública o catequista, o professor de religião que a família quiser. Essa é a lei e tem que ser assim. Por quê? Porque o caminho da formação humana, o caminho da formação pessoal, ela passa também pela formação racional. Ora, o meu filho precisa ter à disposição também informação intelectual com relação à religião. Afinal, o meu filho não é uma mônada, ele não é um pedaço de carne que vai andando à escola. Ele é um ser feito de corpo que vai para a escola, é um cérebro que vai para a escola, mas também é uma alma que vai para a escola. Então, eu nem digo aqui que se a escola tem dever, pode manipular meu filho, porque disso já está suposto que não pode, né? Tudo que a escola pode fazer, tudo deve ser de acordo com o que a família permita e a família deseje, porque a escola não tem autonomia não tem a jurisdição sobre a prole. Quem tem a jurisdição sobre a prole, quem tem o direito sobre a prole são os pais. A escola só auxilia, só ajuda na formação dos filhos, se e somente se os pais deixarem e quiserem. Mas não se pode dizer nunca que a religião, que o ensino de religião é um assunto meramente privado. Repito, nem Jürgen Habermas, um comunista, confesso, filósofo, na verdade não é filósofo, é sociólogo, nem ele admite isso. Ele diz aos cristãos é permitido que eles ajam na sociedade como cristãos. Vamos chamar assim, esse é o tributo que o lacismo tem que pagar, né? Uma sociedade laica, não ateia, laica, deve permitir que cada cidadão haja de acordo com a sua fé na sociedade, e não que arranque dela a fé para que ela haja socialmente, porque assim aqueles que defendem a não fé têm privilégio sobre aqueles que têm fé. Não pode ser assim, cada um haja como quiser. Essa é a regra, deve ser a regra. Segundo, novamente, não é São Tomás de Aquino, não falo de um santão da igreja, falo de um comunista, se eu não estou enganado, está vivo até agora, Jürgen Habermas. Então, aos pais que têm receio sobre o ensino de religião, é claro, tem que ter, e eu vigio isso tudo que meu filho faz. Mas entendam, a escola, uma boa escola, devia ajudar os filhos a aprofundarem ainda mais a fé. Foi na escola que São Luís Gonzaga aprendeu a amar mais a Jesus. Foi na escola que ele fez isso. Foi estudando com beneditinos que São Tomás tornou-se um dos grandes santos da história da igreja. A escola pode e efetivamente é um bom auxílio à formação intelectual das crianças, se e somente se fizerem aquilo que a família pede, na medida em que a família pede, e restringindo-se ao que é natural na sociedade. Isso é importante para nós, para que nós entendamos como a escola pode ser auxílio. Então, se você não conhece esse livro, conheça depois Deus na Escola Pública, de um amigo, Oswaldo Viana da Silva Júnior, batista de formação, um cristão reformado, que explicita essa tensão, a tensão entre a escola reformada que não, ou pelo menos a escola reformada que João, que agora esqueci o nome do pastor, João Soren, defende de que ao nível educacional a fé deve manter-se em família, não no poder público, e a fé católica, que é essa que eu defendo, que ainda que seja a família a verdadeira autoridade sobre a educação dos filhos, cabe à escola auxiliar as famílias quando e como as famílias pedirem, porque o poder é da família, mas que pode ser subsidiado às escolas, né? Às boas escolas. Então, é preciso que retomemos isso, tá? A fé cristã mais antiga, a fé cristã católica, ela diz no ser humano há algo que pode ser razoavelmente formado pela razão, e nesse ponto distinguimos dos reformados.
E esse ponto precisa ser retomado e cabe às escolas, às boas escolas, ter bons professores provados no intelecto e na vida, na inteligência e na vontade, na ciência e na fé, para que, com a ajuda de Deus, auxiliem os alunos, os seus discípulos, a chegarem àquele que é o mestre, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, essa experiência do Rafa hoje me deu alegria, me trouxe felicidade. Eu espero que vocês entendam essa questão, tá? Não permitamos o engodo, o erro, não permitamos o erro de achar que a fé deve ficar apenas no âmbito privado. Deve ser apenas uma questão de foro íntimo. Se você aceita isso, nós já perdemos espaço para, sabe para quem? Para a maçonaria e para certos grupos espiritualistas. Não. Segundo Platão, que não era cristão, 400 anos antes de Cristo, segundo Platão, a fé exige uma pegada prática, exige que tenha um aspecto extrínseco, exige. Segundo Aristóteles também, a religião, segundo Aristóteles, é filha é neta da justiça. A justiça, que é a virtude cardeal, é uma das mais importantes, gera a gratidão, e a gratidão gera a religião ou piedade. Então, se você não tem piedade, vai dizer Aristóteles, você não é justo. Você pode parecer justo, você paga seus impostos, você é fiel à sua esposa, você não rouba dinheiro público, mas você não dá a loa, não dá o louvor àquele que mais merece. Então você não é justo. Então para os pagãos, Aristóteles e Platão, não existe justiça sem religião. Então, se nós quisermos cidadãos melhores, é preciso que nossas escolas tenham sim ensino de religião, com a fé que a família quiser.